Olá, eu sou Miguel Carvalho e estamos aqui em Botucatu. Ao meu lado está Sensei Alberto Masaharu Nagashima, um grande amigo, mais que amigo, né? Nós já fizemos a entrevista principal, ele já contou sua história de vida, sua trajetória no Karatê. E agora eu vou fazer uma pergunta para o nosso amigo. Sensei Nagashima, explica para quem está vendo essa entrevista qual a importância da disciplina e o respeito dentro e fora do Karatê. Bom, a disciplina e o respeito, ela é universal, mas o Karatê, é uma forma da pessoa aprender através de uma visão de uma outra cultura. Mas a disciplina e o respeito tem no Brasil, tem em todos os continentes, todos os países, que eu acredito que não deva ser diferente. Respeito é respeito aqui e em qualquer outro lugar do planeta, né? Disciplina é aqui, e talvez a disciplina mude um pouquinho dependendo da cultura de cada país, né? Mas em suma, tudo isso é dentro da ética, da boa convivência. E o Karatê, e no Karatê, é um instrumento que você tem mais um instrumento de uma outra cultura, de uma outra forma de você enxergar, de você ver. Então existe toda uma forma, né? Existe todo um kata, né? De respeito, de disciplina, toda uma cultura verticalizada, do inferior para o superior, o respeito mútuo entre eles. Então essa eu acho que é o grande segredo, ou a grande valia do Karatê, de ele tentar inserir esse respeito. Daí a importância de, se possível, o Karatê ser iniciado bem cedo, né? Uma criança vir para o Karatê e aprender essa disciplina, essa etiqueta do respeito, não? E saber que, principalmente para tanto criança como adulto, nós também perdemos um pouquinho a referência do limite. Eu chegar até um certo limite de você, porque a gente é muito íntimo, mas tem ambientes que eu tenho que saber, né? Isso no Karatê também ensina a distância do comitê, do Ma'ai, né? Do comitê, essa distância. Então, o que o comitê no Karatê ensina você? A manter essa distância, dependendo aonde você está. Se você está num ato solene, eu não vou chegar lá te abraçando, levantando você para o alto. Mesmo que nossa amizade permita isso, mas o ambiente não permite. Então essa distância tem que ser mantida. E assim por diante. Então as crianças, mesmo os adultos, dentro do Karatê, vai saber a hora de treinar, a hora de treinar, a hora de brincar, a hora de brincar, a hora de estudar, a hora de estudar, né? Exatamente. E assim por diante. Então ele vai saber o seu limite. Em cada ambiente. A hora que estiver estudando, não tem que ficar conversando, tem que respeitar o professor que está lá na frente. E isso é uma falta muito, muito grande hoje em dia. Quando eu dava aula, né, aqui na Faculdade de Educação Física, o desrespeito com os professores é assim de forma... brutal. É brutal. É uma forma assim que não existe mais aquele respeito, né? E não está mais nos adultos somente, está nas crianças, inclusive. Nas crianças, nos adultos, está se tornando, infelizmente, uma cultura. Essa cultura de democracia e de liberdade, na verdade é de libertinagem, está sendo muito confundido. E dentro do Karatê, dentro desse padrão, dentro desse kata, que o kata japonês não deixa você sair dessa forma, isso que é importante, você ensina os limites que ela pode ter, e quando você pode transbordar ou não, né? Mas a criança, o adulto, a criança aprende e o adulto relembra, né? Que existe essa parte. Mesmo os adultos, às vezes quando você distrai, eles estão conversando na aula, e você tem que lembrar eles, falar, agora é aula de aula, não pode conversar. Então existe esse limite. Então o limite de estudar, treinar,
respeito, mais o amigo que eu seja dele dentro de uma aula, Sensei Miguel aqui, eu ali. Quando a minha esposa está treinando comigo, eu sou o professor e ela é aluno. Exatamente. Tem que saber esse limite, né? Então é esse limite que é passado para todos, que eu acho que é primordial. Uma boa convivência, uma boa formação. É isso. Muito bom. Exatamente, eu também penso exatamente igual. Os limites, né? Porque sempre que você passa do limite, você está cometendo algo desagradável, né? Desagradável. Eu vou fazer uma pergunta para a professora Lúcia, né? Sensei. Como é que eu falo sensei para ela? Sensei mesmo? Sensei, né? Porque o sensei no Japão, tanto faz homem ou mulher, não é isso? Então, vou chamar você de sensei, tá bom? Então, Sensei Lúcia, vou fazer uma pergunta para você. Vou imaginar que tem pai, mãe assistindo essa entrevista. Que conselho ou que sugestão você dava a eles a respeito das crianças, dos adultos, das meninas, das moças, das mães, enfim. Que sugestão você dá para eles a respeito do karatê? O karatê é bom para eles? Acho que a minha resposta, Miguel, vai ser um complemento de tudo aquilo que o Nagashima já falou. Com certeza, né, nós sabemos a importância que o karatê tem dentro, né, da vida de cada pessoa, da formação de cada pessoa. Muitos pais, eles vêm nos procurar aqui na academia, né, e antes de eu começar a falar alguma coisa a respeito, é interessante que são pessoas que já treinaram com o Nagashima na adolescência, que hoje são pais de família, e que nos procuram porque quer que o filho esteja mesma disciplina que o karatê trouxe na vida deles. Muitos tiveram passagens muito breves aqui dentro, não se formaram faixas pretas, foram até vermelha, foram até a faixa laranja. Outros se formaram faixas pretas, trouxeram seus netos para treinar aqui. E a gente está assim num mundo que tudo é muito imediatista, né? A geração que está vindo agora é uma geração imediatista. E a maioria dos pais que nos procuram aqui é que eles querem que os seus filhos sejam disciplinados. O karatê, a gente sabe que ele tem essa importância dentro dessa disciplina, mas que a base realmente é a base familiar, né? A disciplina de um filho, ele vem da base familiar. E hoje, com todos os acontecimentos que estão vindo, né, da parte de informática, computador, que os jovens estão muito ligados com isso, os pais não estão conseguindo, dentro da sua própria casa, criar limites para os filhos. E muitas vezes eles vêm nos procurar para que a gente os auxilie com isso, né? E o karatê, assim, não falar de educação familiar, né? A gente vai falar do karatê, qual a influência que ele tem dentro da vida de uma pessoa. Ele é importante porque, além da disciplina, ele cria um vínculo muito forte com a família. Aprender a falar na hora certa, né? A ter o respeito dentro do treinamento do tatame, o porquê você tem que esperar o professor falar, o porquê você não pode sair durante o treinamento, né, dentro do tatame. Então são coisas simples que as pessoas começam a incutir isso na vida deles, no dia a dia. A gente fala simples porque parece simples, mas são muito importantes, são muito fortes. E muitas crianças hoje em dia não têm esse limite, né? Muitas vezes eu começo a dar aula para os iniciantes e você percebe que o déficit deles de atenção existe e está exacerbado na maioria. E os pais nos procuram com essa intenção de estar melhorando isso dentro da sua própria casa e dentro da vida dessa criança. Acho que um exemplo, né, é difícil falar dos nossos filhos, né? Mas o Tadashi, né, uma pessoa que desde os 4 anos ele pratica karatê. Hoje ele vai estar fazendo 11 anos de idade, no dia 21, que é próxima quarta-feira.
e quanto foi importante o karatê dentro da vida dele. Dele aprender pequenas coisas e como está sendo essa influência dentro dos estudos, né? Dentro da vida dele, da formação como pessoa, dele aprender os limites, o respeito com os pais, que isso está se perdendo hoje em dia. Então, o que eu falo para as mães é que o karatê ele não é só um complemento, né? Na verdade, ele é uma arte marcial que ele pode trazer realmente uma base para o seu filho, e que eu acho que, né, que somente quem convive com essa arte vai saber estar falando qual é a relação que tem ela na vida. Pois é, o André é meu aluno de karatê já há 30 anos, e ele é testemunho de que uma das coisas que eu sempre mais prezo na academia é o respeito, é a disciplina. Porque sem essas duas virtudes aí, meu amigo, o ser humano vai ter problema. Se perde. Ele vai criar problema para ele mesmo, né? Olha, eu estou muito feliz porque nós encerramos aqui a entrevista com a história de vida desses dois grandes professores, Nagashima Sensei, Lúcia Sensei. Contar sua história de vida, sua trajetória no karatê, deram conselhos, deram sugestões, nos ensinaram muita coisa. E se a gente está aprendendo com eles, eu acredito que todos vocês vão poder estar aprendendo alguma coisa. Então, mais uma vez, meu irmão, muito obrigado por essa oportunidade, viu? Foi uma honra, isso aqui vai ficar para sempre. Lúcia, Lúcia, querida, muito obrigado, viu? Por nos receber aqui na sua casa, na sua academia. Eu e André agradecemos vocês muito por isso. Ok.